Graça e paz, meus irmãos, eu sou o Davidson. Será que a última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios 15 é a mesma trombeta que é referida em Apocalipse 11, a sétima trombeta? Então vamos ver. 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, né, Paulo vai dizer: Eis aqui vos digo um mistério, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, né? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, na última trombeta acontecerá a ressurreição dos mortos, né? Incorruptíveis e nós seremos transformados. Claramente é o arrebatamento, né? Primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento, né? E aqui em Apocalipse 11, a partir do verso 15, né? A sétima trombeta, ele vai falar assim. João descreve: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Né? Algumas pessoas costumam dizer que essa última trombeta de 1 Coríntios 15 é diferente da sétima trombeta de Apocalipse 11. E se a gente meditar bem na Escritura, a gente vai ver que não é bem assim, né? Se tratam dos mesmos eventos e das mesmas trombetas, né? Você vai ver que na última trombeta de 1 Coríntios 15, Paulo vai falar que nem todos dormiremos, né? Mas transformados seremos todos num abrir e fechar de olhos, né? E nós seremos transformados, ou seja, a ressurreição e o arrebatamento, né? E você vai ver que em Apocalipse 11, verso 15, na sétima trombeta, João vai falar que, aqui no verso 18, né, continuando o contexto da sétima trombeta, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira. Né? Então, na sétima trombeta também chega a ira de Deus. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, né? Ou seja, a ressurreição. O tempo dos mortos, ressurreição. Também de acordo com 1 Coríntios 15. Chegou o tempo dos mortos, para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto a pequenos e grandes, para destruir os que destroem a terra. Né? E você vai ver que em Apocalipse 10, vou voltar lá em Apocalipse 10, né? a partir do verso 7, né, João vai falar: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, a sétima trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, esse mistério aqui, né, o que é esse mistério? O mistério é a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos de quem estiver vivo, né? O arrebatamento, né? Então, aqui fala do mistério de Deus, será cumprido o mistério de Deus na sétima trombeta. E Paulo também, em 1 Coríntios 15, na última trombeta, quando ele estiver falando da última trombeta, ele vai falar que eis que vos digo o mistério. Né? Então, é o mesmo mistério da sétima trombeta. Já por isso, a gente já entende que se trata da mesma trombeta. Continuando aqui em Mateus 24, a partir do verso 29, né? Jesus vai falar: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E aí ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, né? E a partir do verso 31 ele vai falar: E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, né? Grande som, né? Aqui, grande som ou tom, grande voz, né? Igual em Apocalipse 11, quando o sétimo anjo toca a sétima trombeta, né? Então, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, né, dos quatro ventos de uma à extremidade dos céus, né? Então, aqui é claro que tá claro que é o arrebatamento. Então, se trata do mesmo evento, da mesma coisa. As pessoas costumam dizer que fazem uma bagunça com isso aqui, né, dizendo que uma é a trombeta do arrebatamento, outra é a dos anjos, né? Então, se a última trombeta aqui em 1 Coríntios 15 é a do arrebatamento e depois tem outras 7, então já não vale, já não é contada como a última. Então, Paulo se contradiz aqui. Mas Paulo
não teve essa revelação, ele morreu antes do Apocalipse ser escrito. Tá, mas o mesmo espírito de revelação que habitava em João, que fez ele ver as visões, era o mesmo espírito de Paulo, né? Paulo, você vai ver que Paulo detalha coisas, né? Esse ponto aqui do arrebatamento e da ressurreição, ele fala bem mais detalhadamente do que João fala em Apocalipse. João fala uma partícula apenas e você vai ver na carta de Paulo, 1 Coríntios 15, ele vai falar detalhadamente, né, sobre a ressurreição, sobre a última trombeta, né? Então, Paulo entendia das festas, ele meditava nas escrituras, e como que Paulo não saberia disso? 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, né? É a vinda, se tratando da vinda de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, né? A voz do arcanjo, como está escrito lá em Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo será anunciado o mistério de Deus. Então é a mesma coisa aqui também, a voz do arcanjo. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui em Apocalipse 8, né, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, vi 7 anjos. No cenário aqui tem 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Os 7 anjos de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Quem deu essas trombetas aos anjos? Deus. Logo, né, que foi entregue aos anjos as trombetas. De quem é as trombetas? Deus, porque Deus deu essas trombetas aos anjos. Então, isso é uma falácia que alguns cometem esse erro, né, de falar que a trombeta de Deus e a do arrebatamento é diferente da trombeta dos anjos de Apocalipse 11, né, da sétima trombeta. Então, eu queria esclarecer só isso por hoje, porque muitas pessoas caem nesse erro e replicam esse erro, né? Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido, né? Os próximos vídeos eu pretendo fazer um estudo sobre as festas de Deus, né? Que estão claramente ligadas à vinda de Jesus, aos tempos, né? Aos tempos determinados. E eu quero falar também sobre as 2 casas de Israel. Porém, esses 2 estudos são estudos complexos e necessitam de dedicação, tempo, né? E muito estudo, né? Mas eu pretendo trazer para o canal, porque são estudos maravilhosos. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham entendido acerca desse assunto. Compartilha, deixa o like, deixa o comentário para se você gostou, né? Deixa o seu feedback aí e compartilhe para as outras pessoas, né? Nos grupos, no grupo da sua igreja, nos grupos de estudo, né? No Facebook, para que outras pessoas venham ao conhecimento da palavra de Deus, né? Porque o intuito desse canal é esse, esclarecer alguns pontos da palavra de Deus e ensinar, porque o tempo da vinda de Jesus está próximo e a cada dia devemos nos santificar e arrependermos de nossas obras más. Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.